A graça e a paz do Senhor Jesus, amados. Hoje irei dar continuidade ao nosso plano de leitura bíblico diário. E estarei falando hoje sobre o capítulo 12 do Evangelho de João. O capítulo 12 tem 50 versículos e ele é dividido em três momentos. O primeiro momento fala sobre Jesus sendo ungido em Betânia por Maria, irmã de Lázaro e de Marta. O segundo momento desse capítulo, ele vai narrar sobre a entrada de Jesus em Jerusalém. E o último momento é quando Jesus prediz a sua crucificação. E o propósito desse capítulo 12 é revelar a morte de Jesus Cristo por meio da sua crucificação. Então Jesus ele dá início a um processo da sua morte ali na cruz. Ali começa toda a trajetória, Jesus já começa a se preparar e preparar também os discípulos. Porque Jesus, ele precisava que os discípulos entendessem aquele plano, aquele propósito. E que os discípulos também pudessem crer nele para que eles pudessem entender que Jesus era de fato o Filho de Deus e que ele veio para aquele plano de salvação. Mesmo que os discípulos não estivessem entendendo naquele momento, mas era necessário que Jesus ali revelasse para que mais tarde, após a ressurreição de Cristo, eles pudessem então compreender que tudo que Jesus havia falado tinha que se cumprir nele, porque ali já era profecias sendo mencionadas por ele mesmo e também profecias que iriam se cumprir pelos profetas que assim mencionaram aquele acontecimento. Então, o capítulo 12 vai estar dando esse início da preparação para a crucificação de Cristo. Ali Jesus se revela, mostrando que ele veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que precisava ser sacrificado. Então ele vai trazer esse entendimento, principalmente no versículo 32, que está escrito: Eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Então ele deixa bem claro que ele iria padecer, iria ser levantado. Esse levantado aqui que Jesus utiliza, esse termo, era que ele iria ser levantado no madeiro. Ele iria ser crucificado para que ficasse exposto a todos, para que ele então cumprisse ali o plano de salvação. No versículo 24 deste mesmo capítulo, Jesus também diz: na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, mas se morrer, dá muito fruto. Ali ele também já estava dizendo que era necessário que ele padecesse, que fosse morto e depois ressuscitasse para que então atraísse a todos para ele. Da mesma forma que o trigo, para que possa produzir fruto, ele tem que cair na terra, ele tem que morrer e então germinar para que possa então produzir muitos frutos. Então essa é a compreensão maior do capítulo 12. E voltando ao primeiro momento, quando Maria unge os pés de Jesus com o perfume, ele também vai revelar aquilo ali. Ele vai dizer para todos que Maria fez aquele ato de ungir os pés dele para que então ele fosse morto, para que ele fosse crucificado. Ali ele já estava revelando que era necessário, que ela já estava fazendo aquele ato de ungir os pés de Jesus porque estava preparando o corpo dele para o sepultamento. Então, essa compreensão do capítulo 12, a gente compreende que é o início do momento ali que Jesus começa a trabalhar na vida dele, aquela preparação para a sua morte, para a sua crucificação,
para que então se cumprisse ali a vontade do Pai na vida dele e através dele pudesse cumprir o plano de salvação para todo aquele que crê no Filho de Deus, no Senhor Jesus Cristo. Então, amados, que quando você estiver lendo esse capítulo, você possa entender esse processo. A partir do capítulo 12 até o capítulo 19, você vai entender esse processo, essa trajetória para Jesus cumprir ali o propósito do sacrifício, né? Ele vai cumprir todas as profecias que foram mencionadas pelos profetas, que ele iria passar por aquela via dolorosa, como Isaías profetizou, que ele iria ser morto como um cordeiro, foi levado para o matadouro. Então ali começa a trajetória, o início de uma trajetória para Jesus seguir até ao Calvário, dando a sua vida em resgate de muitos. Que Deus abençoe, que Deus te fortaleça e que Deus te dê muita compreensão e que através desta revelação você possa se fortalecer mais e mais em nome de Jesus. Fique na paz, para a glória de Deus.